E também não é só o aspecto do dinheiro, mas eu acho que o aspecto do respeito. Por exemplo, ainda na Europa, eu já vi casos, na área do direito, que é onde eu me formei, de, por exemplo, se a decisão de um juiz for criticada por um professor universitário, o juiz se sente envergonhado. Tal a hierarquia, digamos, no nível de respeito. Então, a gente percebe hoje no Brasil a opinião de um professor, se você comparar ela, de um professor universitário, de um professor da rede pública, privada, do colégio, não importa. Se você pegar uma pessoa que ela é professor, se dedicou à vida, se capacitou, se especializou, a profissão dele é professor. Né? Porque é que nem quando o professor ouve às vezes do aluno, fala, professor, o senhor só dá aula ou trabalha também, né? Então já começa a ver por aí os problemas que a gente tem no Brasil. Exato. Se ele comparar a opinião dele ali com de outras, de político, de não sei quem, de nananã, qual é o prestígio que a gente dá? Né? Que você falou, a gente fazer uma reflexão. A gente precisa enaltecer também esse respeito, e para isso eu até brinco, que eu falo assim, tem uma frase que mostra tudo que tem que ser corrigido no Brasil, né? Que fala que quem não sabe fazer vai ensinar. Então já mostra que o professor tinha que ser professor apaixonado, o cara que decidiu ser professor. Não é porque ele não teve sucesso na vida profissional que virou professor. Exato. Aí fala que se não souber nem ensinar, vai virar vendedor, que é uma coisa extremamente importante. É difícil você achar uma pessoa que se especializou para ser vendedor. O vendedor, ele é o puxa das empresas. Sem contar que nós também somos vendedores, eu e você, né? Lógico. Você está aqui vendendo a sua imagem, eu estou aqui vendendo a minha voz. Importante, vamos também deixar claro, a todo momento, nós estamos vendendo, e para vender nós também precisamos comprar. Nesse aspecto, eu falo para você, hoje o que está acontecendo? O professor está sendo um mau vendedor, e os alunos péssimos compradores. Infelizmente, depois de 2000, o salário do brasileiro, ainda que tenha aumentado, se nós pegarmos o quanto que ele vale por hora, diminuiu. Então, o mesmo salário hoje vale bem menos do que o salário de 10, 15, 20 anos. O que então as pessoas estão sendo obrigadas a fazer para fechar a conta? Estou tendo que trabalhar mais. Mais 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, fazendo renda complementar. Tempo que era para estar com os meus filhos, não estou. Então, o que acontece? Quando nós temos a ausência dos pais, nós temos um ócio familiar. Esse ócio familiar, essa falta do vínculo entre os pais e os filhos, carece da educação. Porque nós estamos falando de educação, mas, na verdade, o papel do professor é escolarizar. É transmitir o recado, né? E fazer com que o aluno se interesse de fato pela matéria e como que aquela matéria vai mudá-lo de forma profissional ou no dia a dia dele, né? E o que vem acontecendo é que o professor, além de se tornar professor, educador, ele tem que se tornar um pouco pai. Então eu não sei se pai vocês de 30, sabem, pai de 50. mas hoje um professor ele passa de 50 minutos, pelo menos 10 minutos, chamando a atenção da turma. Por favor, fiquem quietos. Fulano, já falei, fale mais baixo, com licença. Então, quer dizer, eu perco 10 minutos da aula, isso daí é 20%, né, da minha aula, para tratar dos assuntos educacionais. No fim do ano, há alunos que falam, professor, eu tenho mais você como meu pai do que o meu próprio pai. Aí você não sabe se chora de alegria ou de tristeza. Ao mesmo tempo que você é abraçado, parece que vem uma faca por trás de você, porque você vê a ausência da família e o professor ele passa a ser aquele ser que ele vê como a pessoa que vai destinar. No entanto,
o número de alunos que querem ser professores só tem diminuído bruscamente. Tanto é que existe uma falta enorme de professores, principalmente na área de cálculo, matemática, física e química, que é justamente a maior defasagem. Também não sei se todo mundo sabe, de cada, basicamente, 4 estudantes, 3 não sabem ler adequadamente, sabem interpretar. De cada 3 que escrevem, 1 não sabe escrever corretamente. Estou falando correção mínima. E de cada 2 estudantes, 1 sai sem saber a matemática básica. Soma, subtração, divisão, multiplicação, ou seja, 50% dos nossos estudantes têm defasagem na língua portuguesa, na matemática e, óbvio, consecutivamente em todas as outras matérias. Hoje eu sou auditor técnico e uma das coisas do trabalho de auditoria é você saber interpretar os papéis que tá, juro por Deus. E é difícil. Difícil? É português básico aquilo ali. Quer dizer, eu pedi um relatório, verifico e eu só tenho que analisar, tenho que interpretar. Eu não sabia que depois de 10 anos sair da escola, o meu trabalho é interpretar documentos. E aí as pessoas, onde que eu vou usar isso daí? Olha, se o estudante já está questionando o que ele vai fazer com o conhecimento dele, ele já está num caminho vil. Quer dizer, se ele está aprendendo, é porque aquilo é importante. Talvez não seja importante para ele naquele momento. O professor tem esse papel de mostrar a ele aonde que vai ser importante e quais as circunstâncias. Abrir a visão e deixá-lo preparado. Se o aluno vai seguir ou não, aí depois do professor ter feito o seu papel, aí claro, problema do estudante. Mas até então o que nós verificamos é que o aluno abre a boca, o professor, como um passarinho, coloca tudo mastigadinho, mas ele coloca tanta coisa, que o aluno não consegue digerir tudo aquilo e ele passa a questionar por que eu estou comendo. E aí simplesmente fica desnutrido, não cresce direito, não sabe voar, e é o que acontece com a maioria. E volto a dizer para você, eu acredito que o maior problema da educação brasileira seja a falta de uma gestão do que de fato seja educação e dos professores pararem de reclamar. Para que os professores parem de reclamar, é necessário dar a eles não só toda a estrutura para dar aula, mas também dar a gratificação que eles merecem. Porque vou te falar, durante 4 ou 5 anos, ganhando a mesma merreca de todos os anos, chega uma hora que o professor fala, para que eu vou melhorar se eu não progrido, se eu não também... Avança, ele quer uma carreira. Claro, todo mundo necessita disso. É a mesma coisa, eu sou um empresário, eu estou investindo na minha empresa. Se eu estou vendo que a minha empresa não vai, por mais que eu modifique, o que eu faço? Manda ela embora, vende e passo para outra. E é mais ou menos assim que os professores estão fazendo. Só que não dá simplesmente para você virar e falar, não sou mais professor. Quer dizer, você fez a tua vida como professor. O que eles fazem? Simplesmente vai fazer o mínimo do básico e vai levando e o barco toca. E é assim mesmo. É isso aí, a gente precisa investir em pessoas. O melhor investimento que tem... Com absoluta certeza. É nas pessoas.